Boa noite, igreja, pode assentar. Privilégio estar aqui nessa noite. Quem foi abençoado com esse louvor aqui nessa noite? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus aqui, esse louvor abençoado? Glória a Deus. Tenho certeza que cada um de vocês foi tocado por esse louvor, assim como eu fui também. Como o pastor Edu falou, para mim é um privilégio estar aqui nessa noite. Pastor Jefferson, pastora Claudinha, vários pastores, vários líderes aqui da nossa igreja foram lá para São José dos Campos, na conferência da igreja da cidade. E amanhã eu tenho o privilégio de estar indo para lá também, junto com uma outra galera que vai amanhã. Então nós estamos muito animados para tudo que Deus já está fazendo lá. Tem um culto lá já hoje à noite, e amanhã começa a programação oficial da conferência. Eu tenho certeza que todos os líderes que lá estarão, assim como o pastor Jefferson e a Claudinha, vão voltar cheio do Espírito Santo, ainda mais cheios para derramar sobre nós. Amém, igreja? Antes de começar efetivamente na mensagem que eu quero tratar com vocês essa noite, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Quem aqui já ouviu falar de uma novidade aqui da igreja, chamada o Clube da Leitura? Olha aí, bastante gente aí ouviu falar do Clube da Leitura. Nós criamos um Clube da Leitura, e eu quero fazer um convite para você. Nós estamos lendo este livro, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da Joyce Meyer. Nós começamos a leitura desse livro, as mulheres começaram na segunda-feira. Tem alguma mulher aqui que está participando? Várias mulheres aqui participando. E os homens começaram na semana passada, mas se você tem interesse de participar, ficou curioso de saber como é que funciona, me procura aqui no final do culto que eu aviso você, e a gente bate um papo rapidinho ali. Vai ser um privilégio ter você conosco nessa leitura. Deixa eu colocar aqui o meu tempo. Pode soltar o primeiro slide ali. E a televisão ali está desligada. Não sei se alguém pode fazer a gentileza de ligar para mim, que me ajuda ali, pastor, a me comunicar ali com vocês, porque daí eu não consigo ver o fundo aqui, eu tenho que ficar olhando para trás. Que privilégio poder falar sobre esse tema, sobre libertação financeira. Dinheiro é um tema tão comum no nosso meio, na nossa vida, mas muitas vezes se tornou um tabu dentro das igrejas. Pouco se fala sobre dinheiro, principalmente sobre alguns medos que se criaram em alguns tipos de igrejas evangélicas. Não estou aqui para criticar nenhuma igreja, mas eu já fui daqueles de quando eu era visitante. Tem algum visitante aqui hoje? Não precisa ficar com vergonha. Só levanta o braço assim, ó. Não vou pedir para você levantar, para você cantar uma música. Seja bem-vindo, viu? Mas quando eu fui visitante e falava de dinheiro na igreja, eu já botava a mão na minha carteira. Eu falei, agora que vão arrancar meu dinheiro, né? Já existia um tabu, um medo sobre falar sobre dinheiro, e isso talvez travou muitas vezes a gente de falar sobre esse tema. Mas eu glorifico a Deus por participar de uma igreja que tem uma visão tão sábia sobre como lidar com o dinheiro, como falar sobre dízimos, como falar sobre ofertas, e a NIB tem esse dom, o pastor Jefferson e a Claudinha tem esse dom de trazer às pessoas esse tema de uma maneira sábia, porque é muito importante a gente aprender. E nós estamos nesse tema, libertação financeira, são 3 semanas, essa é a 3ª semana, e eu quero ler um texto para vocês, muito conhecido, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, eu coloquei ali só o 24, mas se você que está anotando aí, você que está abrindo a sua Bíblia, a partir do verso 19 diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E outras versões falam, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O tema dinheiro, ele é um assunto muito explorado na Bíblia. Você sabia que tem 2.350 referências diretas ao dinheiro? Fora aquelas referências indiretas, mas referências diretas ao dinheiro são 2.350 referências. Dos 111 versículos do Sermão do Monte,
O sermão mais famoso pregado por Jesus, 22 fazem referência ao dinheiro, 20% fala sobre dinheiro. Das 49 parábolas de Jesus, quase metade, 22, estão ligadas ao tema dinheiro. Eu sei que vocês não gostam de fazer isso, mas olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, dinheiro é espiritual. E se dinheiro é espiritual, nós precisamos falar sobre esse tema, porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. Sobre o seu dinheiro, sobre essa nota de 200 que você está na carteira aí agora, ninguém mais anda com nota agora, é só Pix, né? E nota de 200 eu nunca vi. Se alguém aqui viu e quiser me apresentar, mas sobre o seu dinheiro que você tem talvez na sua conta bancária, nas suas aplicações, ou se você talvez não está passando um momento onde você está conseguindo guardar, mas sobre o seu salário, enfim, a maneira que você se sustenta, sobre o seu dinheiro, eu preciso te dar uma notícia, há um espírito sobre o seu dinheiro. Há um espírito sobre o seu dinheiro, ou é o espírito de Deus, ou é um espírito chamado Mamon, que Jesus chama esse espírito de Mamon. Então, quem é Mamon? Eu gosto de uma frase de Napoleão Bonaparte, que ele fala, vencer uma batalha é você conhecer o inimigo, o terreno e as suas próprias forças. Então, nessa noite, você vai aprender como derrotar o espírito de Mamon. E Mamon, ele é uma potestade. Mamon não é o dinheiro. Não se confunda achando que o dinheiro é Mamon. Não, Mamon é uma potestade das trevas, enviada por Satanás, que busca dominar as pessoas através do dinheiro. E ele é um estrategista, que ele ataca as pessoas por dois extremos. O primeiro extremo que Mamon ataca é através da escassez, da avareza, perdas, medo, esterilidade financeira. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que é do tempo de vocês aqui, o tio Patinhas. É do tempo de vocês, o tio Patinhas? Quem lembra aqui do desenho do tio Patinhas? O tio Patinhas, ele tinha muito dinheiro. E quando eu falo aqui sobre esterilidade financeira, não quer dizer somente você não ter dinheiro, mas talvez você ter tanto dinheiro que você não quer desfrutar. O tio Patinhas, ele gostava de fazer o quê? Ficar só mergulhando lá. Ele mergulhava naquelas moedas de ouro e os sobrinhos dele não podiam encostar em nada. E esse é um espírito, é uma maneira, um extremo que Mamon atua. Através dessa avareza, dessa escassez, desse sentimento de que eu preciso juntar cada vez mais e nunca está bom, e eu não posso gastar, e é um medo, e você se torna alguém, talvez que tenha uma condição financeira boa, mas na sua vida tem a atuação de Mamon. E um outro extremo é através do consumismo, da vaidade, da ostentação, do desperdício. E aí eu lembro de duas pessoas, uma da Bíblia, que é o filho pródigo. Você sabia que a palavra pródigo significa gastador, gastão? É o filho gastão, é o filho gastador. A palavra fala que ele recebe a herança do pai e ele gasta dissolutamente, ele gasta sem pensar. Ah, não vai acabar nunca o meu dinheiro, eu vou gastar. Quando ele abriu os olhos, estava lá comendo comida com porcos. Talvez veio na sua mente alguma pessoa da sua família que recebeu uma herança e pensou igual ao filho pródigo. Agora eu estou bem, agora eu posso gastar, agora eu não preciso mais economizar, não preciso mais trabalhar e o dinheiro nunca vai acabar. Talvez você que esteja aqui passou por isso na sua própria família. E esse tipo de extremo, o consumismo, a vaidade, a ostentação, a escassez, a avareza, nos mostra uma coisa, que Jesus ele apresenta Mamon como alguém que disputa o nosso coração. Jesus fala que você não pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. O espírito de Mamon, ele tenta nos dizer, você não precisa de Deus, confie nas riquezas. O espírito de Mamon tenta nos enganar, dizendo que nós não precisamos confiar em Deus, é as riquezas que nos vão dar segurança. E essa mensagem, ela surgiu também através de uma leitura de um livro. Quem leu esse livro aqui, Derrote Mamon? No nosso clube de leitura, que alguns homens aqui leram. E eu quero fazer algumas perguntas para você, de como é a sua relação com o dinheiro.
Você não vai precisar olhar para o lado e responder para ninguém. Como são muitas perguntas, você não vai conseguir anotar todas, quem estiver anotando. Essa mensagem está sendo gravada, depois você pode assistir ela no YouTube e colocar ela lá devagar e anotar uma por uma para você fazer uma análise clínica de como é a sua relação com o dinheiro. E aqui nesse livro, o autor faz muitas perguntas interessantes que eu quero fazer aqui para vocês, todas elas, para que você responda mentalmente. Enquanto eu for perguntando, você vai responder mentalmente de como é a sua relação com o dinheiro. Você tenta melhorar as suas finanças, mas você não consegue? Você está cansado de altos e baixos nas suas finanças? Você sente que há obstáculos visíveis para a sua prosperidade? Você tem se esforçado muito e visto pouco resultado financeiro ao longo dos anos? Você possui um histórico financeiro conturbado na sua família? Você tem dificuldades de ver esse assunto, dinheiro, como algo espiritual? Você tem pensamentos e impressões opressivos sobre dinheiro? Você não consegue sonhar e prospectar nessa área? Você entrega o seu dízimo, ou você dá uma oferta por obrigação, ou com sentimentos fortes de contrariedade? Você já passou por perdas graves e abruptas envolvendo empresas, patrimônios ou aplicações? Você está constantemente preocupado com as suas finanças? Você já foi lesado gravemente por alguém próximo? Você só decide qualquer coisa com base no aspecto financeiro? Você não consegue repartir naturalmente? Você tem inveja do sucesso financeiro dos outros? Você tem sonhos sobre miséria? Você acumula ganhos desonestos? Você critica os generosos? Você banaliza o uso do dinheiro? Você manipula os outros por meio do dinheiro? Você não consegue honrar os seus compromissos financeiros? Você não consegue se inspirar nesta área? Você não consegue desfrutar das suas conquistas financeiras? Você não consegue remunerar bem os seus colaboradores? Você não consegue guardar recursos? Chega! É o tempo de uma mudança radical. Nessa noite, se alguma dessas perguntas, ou talvez a maioria delas, você percebeu que você está atuando sobre o espírito de mamon na sua vida, na sua área financeira, nessa noite Deus tem algo novo para você. Nessa noite eu declaro que você vai aprender princípios bíblicos que estão na palavra, de como derrotar mamon. E eu profetizo que através desses princípios práticos que você vai colocar na sua vida, Deus fará grandes coisas na sua vida financeira. Um momento de restauração nas suas finanças, na sua profissão, no seu trabalho, através da aplicação prática desses princípios. Amém? Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos primeiro entender algumas estratégias de atuação de mamon. Eu trouxe aqui para vocês 5 estratégias da maneira que mamon atua em nossas vidas. Mamon tem uma maneira prática de atuar, onde muitas vezes ele consegue nos captar. E a primeira delas é através do foco exagerado no dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, principalmente para os homens aqui, essa vai doer, hein? Você tem oscilações de humor de acordo com a sua situação financeira, de acordo com como estão as suas vendas? Já tem alguns homens que se mexeram na cadeira. Eu vou contar um testemunho meu, prático aqui para vocês. Eu trabalho com vendas, e por muitos anos, eu fui escravo dessa situação. Se as vendas estão bem, nossa, lá em casa, parecia que era todo mundo crente. Pensa numa família bonita, feliz, e abraça os filhos, e vamos sair comer, e tudo lindo. Mas se as vendas não foram boas, ou se o mês não foi bom, ou se a semana não foi boa, na chegada, já o primeiro que já dá oi, já leva um pontapé. E aí já é briga, e a esposa fala, o que aconteceu? O que aconteceu o quê? Não aconteceu nada, e aí briga e confusão, porque você traz esses problemas para dentro de casa. Por quê? Por causa do foco exagerado no dinheiro. Você é daqueles que fica verificando aplicações ou olhando o seu extrato bancário várias vezes ao dia? Uma vez eu aconselhei um amigo meu, que ele investiu um dinheiro, e ele entrava todas as manhãs, ele chegava no escritório, na época não tinha um smartphone ainda, ele entrava, então faz tempo, ele entrava no escritório, ele entrava lá na aplicação e olhava, nossa, hoje rendeu R$22, ele já começava o dia feliz.
E aí no outro dia ele entrava de novo de manhã, a mesma aplicação rendeu 2, porque é juro variável, não sei como é que funcionava, e aquilo acabava com o dia dele. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, você está preso nisso, você está dando um foco exagerado em algo que está prendendo a sua vida. E muitas vezes a gente é assim, a gente fica ansioso, a gente quer olhar, a gente fala que confia no Senhor, mas não confia. Cuidado com o foco nocivo no dinheiro. Uma frase que marcou a minha vida, que não está na Bíblia, não é de um homem cristão, que é do Steve Jobs. Antes de morrer, ele falou o seguinte: o homem mais pobre do mundo é aquele que nada tem além de dinheiro. Será que você não tem dado na sua vida um foco excessivo, um foco exagerado no dinheiro, que tem deixado você preso nisso, e você não tem desfrutado outras grandes coisas que Deus tem para a sua vida? Outra maneira que é uma estratégia de atuação de Mamon é através do medo e da insegurança. Se você é aquelas pessoas que superdimensiona problemas e desafios financeiros, começa o ano, chega o IPVA, chega o material escolar, chega o uniforme escolar, você já se desespera, acabou, o ano acabou, em fevereiro acabou teu ano. Já é aquele desespero, e você já superdimensiona esses problemas, e aquele desespero, não, eu não vou conseguir, não vai dar conta, e agora um novo governo, e a picanha não chegou aqui em casa ainda, e está difícil, e eu não vou conseguir, e olha só, chegou e aumentou o combustível, e aumentou o mercado, e desespero. Isso tudo você superdimensiona, e vive aquele desespero, e isso traz o que em você? Medo e insegurança. Mamon, ele te prende numa prisão onde você fala que você não vai conseguir honrar seus compromissos, não vai dar, vai ficar difícil. E muitas pessoas chegam ao ápice de pensar em tirar a própria vida numa situação de crise. Talvez você que está aqui nessa noite já passou por isso. Talvez você é alguém que está aqui, que chegou no fundo do poço na sua vida financeira, e em algum momento você pensou, eu vou me matar, porque daí tudo se resolve. E muitas pessoas, infelizmente, tiram a própria vida quando chegam em momentos de dificuldade extrema financeira. Atuação de Mamon. Guarde esse princípio: Mamon é o Deus dos extremos, ele sempre aprisiona no pouco e no muito. Outra maneira que é uma estratégia muito forte da atuação de Mamon é através da sensação de segurança, é justamente o contrário da sensação de medo e insegurança. Mamon, ele quer convencer os seus servos que só há segurança quando há dinheiro. Você talvez é aquela pessoa que está vivendo hoje um bom momento financeiro, e quando você talvez está num dia triste, você não está legal, aí o que você faz? Se lembra, não, mas olha, graças a Deus que eu tenho aquele dinheiro guardado na poupança, graças a Deus que eu tenho aquela aplicação, que eu tenho os meus carros, que eu tenho a minha empresa que está rodando certinho. Ai, como isso, nossa, agora eu estou seguro, agora eu estou tranquilo, porque eu sei que pode ser que não está muito bem o meu relacionamento, meu casamento não está legal, mas pelo menos eu tenho dinheiro. Essa é uma falsa crença que Mamon coloca em nossas vidas. A real fonte de segurança é Deus. Olha o que fala ali o Salmo: em paz me deito e logo adormeço, não porque a minha conta bancária está cheia, não porque está tudo rodando financeiramente bem, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aonde está a sua segurança? Aonde está a tua sensação de realmente crer que é o teu ponto seguro na sua vida? É no Senhor mesmo? Ou é nas suas garantias financeiras? Não tem nada de mal você ser uma pessoa prudente, você ser uma pessoa que tem suas reservas financeiras, tem suas aplicações. O problema é quando o seu coração, é quando isso te traz uma sensação de segurança. Essa é uma atuação clara de Mamon. Um exemplo claro, eu sempre falo com jovens, né? E é o que eu mais escuto dos jovens solteiros. Tem jovem solteiro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão sem medo, porque as pessoas precisam saber que tem jovens solteiros aqui. E às vezes eu falo com jovens solteiros e eles falam, não, eu não posso casar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E eu sempre falo para eles, olha, se você for esperar ter dinheiro para casar, pode ser que você nunca case. Muitas pessoas eu converso com casais, muitas vezes, que decidem não ter filhos. E se você é um desses casais, não é uma indireta para você,
Eu só estou falando aquilo que Deus falou no meu coração. Muitos casais, às vezes, decidem não ter filhos por causa de uma situação financeira. Não, eu vou esperar primeiro eu chegar numa situação financeira tal. Quando eu chegar, aí a gente vai começar a pensar em ter filhos. Talvez é uma sensação de você quer ter aquela segurança, aquela garantia que muitas vezes Deus não vai permitir na sua vida. Essa sensação de segurança é só no Senhor, meus irmãos, é só no Senhor. Uma outra maneira que Mamon atua com uma estratégia muito forte é através do amor ao dinheiro. Esse versículo, ele fala muito ao nosso coração. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bênção. Se você souber usufruir, se você souber usar o dinheiro de uma maneira certa, ele é bênção. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez você é aquele que trabalha em excesso para você manter ou chegar num padrão de vida. Nós estamos na era da comparação. Você olha talvez na internet e você vê talvez uma pessoa da sua idade que já chegou num nível financeiro e você se sente frustrado, aí você decide. Eu converso muitas vezes com muitos homens que chegam para mim e falam, olha, esse ano eu vou dar uma segurada no GA, tá? Eu sou líder de GA. Esse ano eu vou dar uma segurada no GA, porque esse ano eu vou aproveitar para, eu vou trabalhar. Esse ano eu vou trabalhar, eu vou viajar, eu vou atender cliente fora, então, cara, eu não vou ter tempo para ir no GA. E aí sim, eu vou no culto do domingo, tranquilo, ler a palavra também vai ser corrido para mim, mas eu preciso, são só 2, 3 anos que eu vou focar em ganhar dinheiro. E aí quando eu chegar no nível tal, aí pode ficar tranquilo, que daí eu vou começar a servir a Deus, eu vou começar a vir na igreja, eu vou estar à disposição aqui. Isso revela, sabe o quê? O amor ao dinheiro. Você tem tempo para tudo, menos para Deus, porque o dinheiro ele te cega ao ponto onde você precisa chegar naquele nível, você precisa alcançar aquele topo que você almeja, aquele padrão de vida. Isso me lembra de Judas Iscariotes. Judas, ele se tornou tão cego que um dia ele chegou ao cúmulo de vender Jesus por algumas poucas moedas. E Judas tinha uma doença, sabe qual que era a doença de Judas? Amor ao dinheiro. E a doença de Judas tem alcançado muitos corações hoje. Será que alcançou o seu? Será que o seu coração ele foi tomado por essa doença de Judas e você ama o dinheiro talvez mais do que você ama o Senhor? Eu preciso dizer algo para vocês. Quem ama o dinheiro, uma hora vai trair Jesus. Nós não podemos dividir o nosso amor por Jesus com ninguém, e principalmente com o dinheiro. Foi assim com Judas e vai ser com aquele que ama o dinheiro. E a última maneira de atuação, última estratégia de atuação de Mamon que eu quero trazer aqui para vocês, é através do senso de valor. Sabe o que é isso, senso de valor? É quando você pensa assim, ó, se eu tenho dinheiro, eu sinto que eu tenho valor. Eu sinto que eu sou valorizado pela sociedade, eu sou importante, eu posso colocar uma roupa boa, eu posso ter um carro bom, as pessoas me tratam até de maneira diferente no restaurante, as pessoas são mais educadas comigo. Olha só, eu vou ganhar dinheiro, porque um dia eu vou provar para o meu pai que ele estava errado, eu vou jogar na cara dele, olha quem eu sou agora. Muitas vezes, quantas vezes nós não fizemos isso, né? Muitas vezes nós queremos provar para os outros que agora eu tenho valor, agora eu cheguei no sucesso porque eu tenho dinheiro. E você se sente valorizado por aquilo que você tem, e não por aquilo que você é, e não por aquilo que Cristo fez por você. E esse senso de valor é uma forte maneira de Mamon atuar nas nossas vidas. E eu preciso dizer para vocês também, você não é o que você tem. O seu valor não está nos seus bens, o seu valor não está naquilo que você conquistou, e ainda mais, você não é o que você ainda não conquistou, porque muitas pessoas se sentem desvalorizadas por não terem chegado num nível onde elas entendem ser um nível de sucesso financeiro, e se sentem para baixo, se sentem desvalorizadas. Olha o que a palavra diz: a vida de um homem, a vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens,
Jesus disse: cuidado com todo tipo de ganância. A sua vida não consiste na quantidade dos seus bens, meu irmão. Você tem um valor inestimável que foi pago pelo sangue de Jesus, lá na cruz. Isso não tem dinheiro que possa pagar. Isso não tem valor financeiro que possa pagar isso que foi feito pela sua vida. Você é filho. Enquanto as pessoas lá fora, enquanto o mundo pergunta: o que você tem? Deus pergunta para você: como que você usa aquilo que você tem? Que o seu senso de valor não possa estar no dinheiro, e sim no Senhor, naquilo que você é nele. E depois de você entender essas 5 estratégias de atuação de Mamon, nós temos que colocar em prática agora algumas estratégias de guerra. Porque para você vencer Mamon, não adianta você somente saber como ele atua. Não adianta você simplesmente entender as 5 maneiras que Mamon atua e não fazer nada. Você tem alguns princípios práticos bíblicos que vai ajudar você a vencer essa potestade. E a primeira delas é: tenha uma vida de adoração. São princípios espirituais para você derrotar Mamon e viver o padrão de Deus para suas finanças. Essa passagem de Paulo e Silas na prisão é conhecidíssima, Atos capítulo 16. Mas uma coisa que muita gente não sabe dessa passagem é o motivo que Paulo e Silas foram presos. Sabe que Paulo e Silas foram presos por causa de dinheiro? Paulo e Silas foram presos porque eles chegaram na cidade e tinha uma mulher que ia atrás deles gritando e fazendo elogios para eles. Olha, esses homens são homens de Deus, esses homens são bênção, que homens abençoados. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou: não está certo isso. Todo lugar que a gente vai é perseguição. Todo lugar que a gente vai é luta, é pedrada. Esse lugar, essa mulher. E aí Deus falou para ele: há nessa mulher um espírito adivinhador. E essa mulher, ela adivinhava algumas situações, e os donos dela, ela era uma escrava, lucravam com ela. E aí Paulo vai lá e faz o quê? Repreende essa mulher. Ele não se deixa levar por esses elogios, escuta a voz do Espírito Santo, ora por aquela mulher, aquele espírito maligno sai dela, e o que acontece? Os donos dela ficam malucos, eles lucravam, eles ganhavam dinheiro por causa daquela mulher. E Paulo e Silas são presos. E quando eles são presos, olha a reação que eles têm após chegar na prisão. Depois de serem severamente açoitados, a palavra deixa claro que eles foram severamente açoitados, foram lançados na prisão, foram lançados lá no cárcere interior, e prenderam os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos ouviam eles. Para você entender que para derrotar Mamon contra uma potestade, nós não simplesmente repreendemos. Mamon, eu te repreendo em nome de Jesus. Não somente isso, você adora a Deus e ele se afasta. A adoração, Satanás não tem... Ele não suporta adoração. Quando nós estamos aqui cantando canções, e adoração não é somente isso, mas quando estamos aqui cantando canções e louvando a Deus, independente dos problemas que estamos passando lá fora, que foi o que aconteceu com Paulo e Silas, os grilhões se rompem, as cadeias se rompem, a palavra fala que houve um terremoto, de tal maneira que a prisão caiu. Isso que acontece quando você adora, quando você tem um dia difícil, quando talvez você teve um dia difícil. Se você trabalha com vendas, na área de vendas, um mês difícil, um ano difícil, talvez desempregado, passando lutas e problemas financeiros, e no final do seu dia, você chega na sua casa e coloca um louvor, e começa a adorar o Senhor. Não tem como Mamon atuar sobre a sua vida, porque um espírito maligno não suporta adoração. Adore a Deus, e Mamon vai se afastar. A chave está em sua adoração a Deus. Aí Mamon vai perder a influência e o governo sobre a sua vida. Você é alguém murmurador? Talvez a minha maior área de luta hoje é a murmuração. Eu tenho muita luta nessa área e tenho vencido, graças a Deus. Mas muitas vezes eu me pego depois de um dia difícil, chegando em casa e não dá, olha, está difícil, está ruim, está complicado, as vendas, os problemas, as lutas, e você fica murmurando, você fica reclamando. A murmuração é a música do inferno, mas a adoração é a música dos céus.
O que você decide proclamar com a sua boca? Você decide ser um murmurador? Eu não estou falando que o que você está fazendo é mentira, você está mentindo. Não, talvez você esteja passando sim por um momento difícil, na sua área financeira. E você decide o quê? Murmurar? Cantar a música do inferno? Ou você decide adorar como Paulo e Silas fizeram? E cantar a música dos céus? Decida ser um adorador e não um murmurador, porque Mamon não resiste na vida de pessoas que adoram a Deus. Você precisa também interceder, você precisa orar pela sua vida financeira. A palavra de Deus fala, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Você tem essa prática de orar pela sua vida financeira? De você diariamente ao sair de casa falar, Senhor, eu quero orar nesse dia, pedindo para que o Senhor abençoe meu trabalho, o Senhor abençoe as minhas vendas, Pai, que o Senhor coloque clientes no meu caminho, Pai. Sabe a oração que eu sempre faço? Deus, coloque clientes no meu caminho, que não precisem somente comprar o meu produto, mas que precisam conhecer o Senhor também, Pai. Coloque pessoas que estejam dispostas a se abrir comigo, Deus, e talvez a gente bater um papo, e quem sabe eu apresentar o Senhor para essa pessoa hoje, e consequentemente ela também comprar o meu produto. Você tem orado pela sua vida financeira, pedindo para que Deus te dê sabedoria, para você lidar com os recursos que você já tem? Porque talvez você já tenha recebido os recursos necessários, mas não tenha administrado os seus bens com sabedoria. Você precisa aprender esse princípio de interceder, de orar pela sua vida financeira. E hoje, daqui a pouco, nós vamos fazer isso. Daqui a pouco eu quero chamar pessoas que desejam estar aqui, vencendo esse espírito de Mamon, que entenderam que talvez haja algum tipo de atuação na sua vida financeira, para que nós venhamos a interceder pela sua vida financeira. Mas não pode ser somente aqui. Não pode ser somente numa série de pregações aqui na igreja. Não pode ser somente num evento específico sobre finanças. Você precisa entender que você precisa interceder pela sua vida financeira. Isso não é pecado. Muitas vezes a gente tem um entendimento, não, eu não vou orar. Você precisa entender que Deus conhece o seu coração. Você precisa colocar, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida financeira, Pai. Abençoa, me ajuda a ter sabedoria. Abre as portas, Deus. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua vida. Consagre o seu coração. Olha o que a palavra diz ali na continuação daquele versículo. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quero dar uma dica para você, uma dica profissional. Isso aqui não é uma palestra de trabalho, mas eu quero dizer para você, trabalhe com excelência e intensidade. Deus vai abençoar a sua dedicação, mas nunca se desvie pela fé, pela cobiça material. Como que você pode consagrar o seu coração nessa área financeira? Primeiro, evite gastos desnecessários. Você é uma pessoa compulsiva, você não consegue ver uma promoção, você não consegue ver algo que talvez você ache que você precisa, mas você não precisa, ou que talvez até você precisa, mas que você não pode pagar no momento. Obrigado, meu irmão. E você se tornou um compulsivo, onde você precisa comprar. E são gastos desnecessários. Você é uma pessoa que consegue controlar suas finanças, não precisa ser extremamente sistemático. Os planilheiros aqui, quem que é planilheiro aqui? Quem que é planilha até da bala que come? Não tem problema, não é errado também. Mas você também não pode ser uma pessoa totalmente sem saber para onde vai o seu dinheiro. Acaba o mês, você não sabe para onde você foi o seu dinheiro. E você está sempre na mesma, rodando moinhos, como fala. Sempre repetindo e não sai do lugar, patinando. Consagrar o coração é você aprender a ser um doador. Você consegue ser um doador? Aquela pergunta que foi feita no livro lá. Eu estou falando também sobre trazer seus dízimos, trazer suas ofertas. Mas você consegue doar naturalmente? Ou você é aquela pessoa que quando aparece alguém que precisa de ajuda, seja no semáforo, seja no seu GA, seja em qualquer lugar, você pensa, eu não sei, dói no seu coração. Consagrar o seu coração é você aprender a ser um doador. Ter um coração grato a Deus. Nós falamos aqui agora há pouco sobre a murmuração e sobre a adoração. A adoração é ter um coração grato a Deus.
Independente do momento financeiro que você está vivendo hoje, a gratidão é uma resposta natural a Deus por aquilo que Ele já está fazendo na sua vida financeira e por aquilo que Ele vai fazer na sua vida financeira, pela fé. Você testemunha acerca dos feitos do Senhor na sua vida financeira, isso é consagrar o seu coração. Você chegar para outras pessoas, e quando eu falo testemunhar, eu não estou falando aqui de você, talvez, parecer arrogante, mas chegar talvez no seu GA, e falar, olha, eu quero fazer um testemunho aqui, eu estava passando por uma luta financeira, comecei a aplicar alguns princípios práticos da minha vida, e Deus tem aberto portas na minha vida financeira. Você não precisa ser específico, mas você precisa testemunhar isso, para que as pessoas saibam que Deus está agindo também nessa área da sua vida. E você precisa também ampliar o seu conceito de mordomia. O conceito de mordomia é você entender que tudo que temos aqui não é nosso, nós somos apenas mordomos. Nada nós vamos levar conosco. Aquilo que Deus nos dá, os bens que Deus nos dá, os recursos financeiros que Deus nos dá, eles servem para vários propósitos, mas nós somos mordomos. Você precisa ampliar o seu conceito de mordomia. Outra estratégia de guerra é você confiar em Deus e depender dEle em tudo. Esse versículo fala muito ao nosso coração. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes nós falamos que confiamos. Eu disse aqui no começo algumas maneiras que Mamon atua, através da sensação de medo e insegurança e através da sensação da falsa segurança. E isso muitas vezes demonstra em nosso coração que nós não confiamos no Senhor. Mas você precisa entregar nessa noite. Se você é alguém que tem segurado essa área nas suas mãos, você precisa entregar hoje nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu quero entregar a minha vida financeira nas suas mãos. Eu quero depender do Senhor em tudo. Eu quero crer que o Senhor vai mandar a provisão. Eu quero crer nessa promessa. A tua palavra fala que o generoso prosperará. A tua palavra fala que quem dá alívio ao outro, alívio receberá. E Deus vai cumprir isso na sua vida, meu irmão, mas você precisa primeiro confiar nele, depender de Deus em tudo. E a última estratégia de guerra, são 5 áreas de atuação de Mamon, e são 5 estratégias de guerra que você precisa ter para vencer essa potestade. É você usar os seus recursos para o avanço do reino. Você tem usado os seus recursos para o avanço do reino? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios 3:9. Eu nunca vi um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre. Não levaremos nada deste mundo. A partir de hoje, a partir dessa noite, derrote Mamon, usando os seus recursos para o avanço do reino de Deus. Eu preciso dizer uma coisa para você. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas quando você decide deliberadamente trazer o seu dízimo, ofertar, abençoar o reino de Deus, abençoar essa obra. Esses dias nós fizemos uma campanha aqui na igreja das cadeiras, e eu creio que completamos ela 100%, né, pastor Edu? Fizemos uma campanha de cadeiras onde você poderia doar uma cadeira, e foi muito legal isso, que você podia, pela fé, colocar o número de cadeiras daquelas pessoas que você imagina um dia estar lá no nosso novo templo. E muitas pessoas ali doaram uma cadeira, 2, 10, 50, e a nossa igreja se mostrou muito generosa, porque são 2.000 cadeiras que foi doada. A igreja não precisou ela pegar esses recursos, mas através dessa doação, 2.000 pessoas já estão garantidas lá, e eu creio que em nome de Jesus, em breve, vai precisar de mais cadeiras lá ainda. Em nome de Jesus. Isso é você usar os seus recursos para o avanço do reino. É você decidir abençoar, ofertar na vida de pessoas, de missionários, ser bênção financeira na vida de outras pessoas, honrar o Senhor com os seus recursos. E eu queria, antes de finalizar, queria pedir para a banda subir, enquanto a banda sobe. E antes de finalizar, eu quero concluir com uma história. Uma história muito interessante, uma lenda, que eu li hoje sobre essa lenda. Essa lenda conta que um rei,
ele acordou um belo dia muito feliz. Esse rei estava muito feliz com a prosperidade do seu reino. O seu reino estava muito próspero. Muita riqueza, muito ouro, arrecadando muito imposto, e tudo muito bonito, tudo muito legal no seu reino. E nesse dia que ele acordou com essa alegria, ele chama um dos seus súditos, um dos seus serviçais, e fala: olha, eu quero que você escolha algumas pessoas, não sei, 20, 30 pessoas, representantes aqui do meu reino, de cada vila, e fala para eles virem aqui no palácio hoje, que eu quero receber eles aqui. Aí aquelas pessoas chegaram lá, todas preocupadas, o que o rei quer, nunca entraram no palácio do rei. E o rei falou: olha, eu estou tão feliz com a prosperidade do nosso reino, que eu quero dar uma oportunidade para vocês. Cada um de vocês está representando aqui uma vila, uma rua, uma parte do nosso reino. Hoje, nesse momento, você pode pegar tudo aquilo que as suas mãos conseguir pegar. Eles ficaram meio assustados no momento, né? Eles olharam aqueles castiçais de ouro, aqueles linhos finos, tantas coisas de valor que não eram comuns para eles. E o rei falou: fiquem à vontade. E aí foi aquela correria. Era gente se abraçando em colar de ouro aqui, era gente se abraçando em vaso de ouro lá, e as pessoas pegando o máximo de coisas que podiam pegar, até que uma criança pequenininha, de uns 5 anos de idade, ela vai desviando das pessoas que estavam naquele alvoroço para pegar o máximo que elas podiam pegar, e ela chega aos pés do rei, se ajoelha nos pés do rei, ela abraça os pés do rei, olha para cima e fala: meu rei, o que eu quero é só ficar diante do Senhor, eu só quero desfrutar da tua presença. E aquele rei fala: parou. Essa criança, ela entendeu aquilo que realmente tem valor nessa vida, e como ela escolheu a melhor parte, como ela escolheu o rei, agora ela ganha o reino. A partir de agora, essa criança e a sua família, eles são moradores do nosso reino, vão desfrutar de tudo aquilo que eu desfruto também como rei. Vocês estão liberados, podem ficar à vontade, podem levar tudo que vocês pegaram. Só que essa criança, a partir de agora, ela não vai desfrutar momentaneamente de algo que ela poderia ter levado. A partir de agora, todos os dias da sua vida, ela vai fazer parte desse reino, vivendo tudo aquilo que eu posso desfrutar como rei também. E sabe o que isso diz ao meu coração? Que muitas vezes nós temos buscado a Deus somente correndo atrás das suas bênçãos, somente orando e clamando e pedindo: Senhor, abençoa as minhas finanças, Deus, eu quero crescer, abençoa a minha vida financeira. Isso não é errado, isso não é pecado, mas muitas vezes temos deixado de buscar o rei, temos perdido o foco. Essa palavra não é uma mensagem desmotivacional, para você sair daqui triste e jogando fora tudo que você conquistou, não, mas é talvez para a gente refletir, da onde está o foco da nossa vida. Quando acabar a nossa vida, no fim dela, qual o legado que nós vamos deixar? É muito legal você se preocupar em deixar herança para os seus filhos, isso é muito legal, mas qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? No dia que você for chamado pelo Senhor, se Jesus não voltar antes, será que quando você estiver lá deitado no seu caixão, as pessoas vão estar comentando de todos os bens que você deixou? E olha quantas coisas ele conquistou, ou do legado que você conquistou, uma pessoa apaixonada pelo rei, que por muitas vezes não se preocupou com as coisas que o rei tinha para te dar, mas sim somente com a presença dele. A palavra fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Talvez há pessoas aqui nessa noite que têm corrido atrás do vento, desesperadamente corrido atrás do dinheiro, e a sua vida até aqui tem sido isso: finanças, dinheiro, metas, crescimento, vendas. Eu preciso chegar num patamar, e eu não estou te julgando, mas talvez você não tenha colocado como meta principal na sua vida ser um apaixonado pelo rei. Você não tem colocado na sua vida uma meta principal de, ao acordar, não fazer igual aquele amigo meu que olhava a aplicação, mas ao acordar, a primeira coisa que você fazer é ir lá, tomar o seu café e ter o seu momento com o Senhor, buscar Ele na sua palavra, buscar através de oração, adorar, e crer que Deus vai suprir na sua vida. Que nessa noite, enquanto toca essa canção, daqui a pouco nós vamos orar, que você possa refletir nisso tudo que foi falado aqui, nessas estratégias de atuação de Mamon. E se você tem percebido que
esse espírito, essa potestade tem atuado na sua vida, é a noite de você derrotá-lo. Fique de pé nesse momento, que você possa entregar a sua melhor adoração para o Senhor.